Como começou tudo isso? Existia um movimento chamado Passe Livre, que é aqui do Rio de Janeiro, inclusive, e tem em outros lugares também do Brasil. Era um movimento de estudantes contra o aumento de 20 centavos nas passagens. Eu, inclusive, já ajuizei ações populares contra o aumento da passagem, porque haviam situações ilegais referentes a isso. Ok. Seguindo adiante nessa situação, houve o caso de que movimentos de direita e movimentos extremistas se apoiaram nesse movimento, se apoiaram nesse sentimento de indignação e inconformismo que estávamos no ano de 2013. Com isso, você veio com uma onda direitista atacando, e você, com isso, queria tirar os movimentos sociais que sempre estiveram lá. Tudo bem que, durante todo o período do PT no governo, houve aquela chamada chapa branca, que é o quê? Os movimentos sociais não fazerem tanta coisa e o governo também meio que conversar para que eles ficassem quietos. Então, assim, foi uma coisa muito difícil para os movimentos sociais, porque ficaram numa situação muito complicada. Veio esse movimento de direita muito forte, e aí o que você teve? Você teve a criminalização de pessoas de esquerda, como, por exemplo, a Sininho, como outras pessoas, criaram a ideia de que eram black blocs, que tinha gente atacando, quando muitas vezes era P2, né, eram pessoas infiltradas. Então, com isso, você tinha todo um conjunto armado para vilanizar movimentos e protestos e para elogiar pessoas que eram de Vem Pra Rua, MBL, etc. E esse pessoal, à época, disse que era sem partido. Ou seja, mais uma pegadinha do malandro para quem achava que aquilo ia ser bom para o país. Nós já vimos e nós temos provas de que esse pessoal não era sem partido. Era do DEM, era do Patriotas, que de patriota não tem nada, e por aí vai. Então, assim, são essas pessoas que estão ligadas a um desinteresse e a uma desinformação da sociedade, com fake news, com outras coisas. Seguindo nessa linha e nesse ataque que nós temos frequentes, né, em nossa sociedade, a Dilma ela sofreu um golpe. E por que ela sofreu esse golpe? Como que isso funcionou? Entra o primeiro agente dessa organização toda. Se a gente for olhar o documentário Democracia em Vertigem, que está na Netflix, inclusive, Democracia em Vertigem traz para a gente esses elementos e essas situações de como se deu o golpe na Dilma, como se deu essa retirada dela do poder por um esquema, por um grupo. E vejam, o juiz Moro, ele esteve naquela época do banistado. O juiz Moro é um juiz, ou era um juiz. Um juiz, em tese, ele não é para chamar mais atenção do que as pessoas que estão ali. Não é para chamar mais atenção do que o processo. Ele está ali para atender, ou deveria estar ali para atender, ao julgamento entre as partes. Nada mais, nada menos. Só que tanto a Vaza Jato, trazida pelo Intercept, como outros elementos posteriores, provaram que o juiz Moro ele não estava sendo imparcial. Ele vazou informações da presidente. Por outro lado, ele depois aceitou um cargo político. Em tese, quem está na carreira do judiciário não vai, em um primeiro momento, para a carreira política. E por que isso? Porque não só, você tem a sua estabilidade, dois, um juiz, ele não é um político, ele não tem as habilidades disso inicialmente, e o interesse dele, em tese, deveria ser pela busca pela sociedade, pelo desenvolvimento e etc., mas com foco
pelo que ele escolheu, que é a carreira da magistratura, que inclusive é uma carreira muito difícil. Não é fácil passar na prova. A prova, ela é não só elitista, mas ela também é muito difícil da parte técnica. Então, obviamente que a parte técnica você tem como passar, mas ainda assim tem alguns elementos que são subjetivos e esses elementos acabam prejudicando camadas que não estão naquele meio. Então, tem algumas questões aí, sim. Então, o que a gente tem para dizer sobre isso? É muito estranho, no mínimo estranho, que um juiz saia do poder, quer dizer, saia do poder judiciário para entrar num poder público político, como um ministro. Ele vai perder uma carreira estável para uma coisa instável, que é ser ministro. Então, nós temos aí alguns indícios, né, de que o juiz Moro ele esteve ligado a essa questão de prejudicar esses partidos de esquerda, prejudicar a presidente e também, obviamente, que aí são especulações, né? Ele fez viagem aos Estados Unidos, ele tem coisas ligadas aos Estados Unidos. Quais as conversas, quais os diálogos, qual o interesse dele com os Estados Unidos? Aí eu deixo para vocês comentarem. Agora o que acontece? A Dilma saiu. Quem entra? Entra o Temer. Então a gente tem a primeira formação dessa estrutura. O Temer entra porque o Moro conseguiu destruir qualquer reputação que poderia haver do PT. Porque aquilo, dizer que o PT é corrupto, é como se você pegasse qualquer instituição pública e dissesse, tem criminosos aí. Porque a questão o problema não é o partido, o problema são as pessoas. Por quê? Partido dos trabalhadores e feito por trabalhadores, em tese, é para ser um bom partido. Quando você tem um partido criado por ruralistas, em geral, é para ser um péssimo partido para o povo. Por que para ser um péssimo partido para o povo? Porque esse partido ele não tem como sua base a proteção do povo. Ele tem como interesse passar a boiada. Então, existem interesses. E essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Qual o interesse de alguém em fazer o que essa pessoa faz? Esse é um ponto inicial. Qual é o interesse que tem? O que essa pessoa ganha com isso? O Temer, ao fazer a carta dizendo lá, inclusive quem quiser depois coloca no YouTube aí, Marcelinho lê a carta do Temer para Dilma, vocês vão ver que engraçado que é. Mas, de toda forma, a questão o Temer, ele simplesmente colocou uma carta para dizer que não dava atenção a ele, que a Dilma não prestava atenção, quando, na verdade, o interesse era de que ele tomasse o poder para começar uma reforma para prejudicar o povo.